A paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com você um texto que se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 19, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Onde está o seu coração? Temos vivido um período muito difícil, triste, onde as mazelas de uma pandemia têm nos mostrado como é o coração humano, onde ricos, políticos, líderes roubam, tiram da saúde do povo, onde alguns ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres, onde não há uma demonstração mínima de amor ao próximo, em muitos casos. Nós nos deparamos com um texto como esse e começamos a observar que tanto no seio da igreja, quanto fora, esta atitude que Jesus nos alerta a não cometer tem sido extremamente cometida. Pessoas que valorizam os seus bens, as suas riquezas, aquilo que tem adquirido, que desprezam o próximo, desprezam aqueles que precisam, aqueles que carecem. Qual evangelho nós temos vivido? O evangelho de Cristo, que aqui é demonstrado no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é um evangelho muito diferente daqueles que têm sido ministrados nos dias atuais, que a igreja contemporânea tem pregado na sua grande parte. Um evangelho de riquezas, um evangelho de prazeres terrenos, e não um evangelho que busque agradar e servir a Cristo Jesus. Se Jesus talvez passeasse no nosso meio, no meio da igreja, no meio dos servos, ditos servos de Cristo, o que ele encontraria? Onde será que ele identificaria estar o coração de muitos que hoje estão dentro das igrejas? Não vou falar nem dos de fora, porque os de fora espera-se que o coração deles esteja nas suas riquezas, nos seus prazeres, na sua devassidão e na sua depravação. Mas e aqueles que estão dentro da igreja? Onde está o seu coração? Nos bens que tem conquistado? Mesmo diante desse período de pandemia, de dificuldade financeira, onde muitos líderes extorquem, abusam do seu povo, arrancam a pele das suas ovelhas, matam a gorda e deixam a ferida para morrer também. Qual evangelho nós temos vivido? Será que temos vivido o evangelho que Jesus nos ensinou, onde Ele mesmo é o mais servo de todos? Ou será que temos vivido um evangelho onde alguns líderes quase são semideuses, intocáveis, não trabalham, pegam tudo nas suas mãos? Esse não é o evangelho de Cristo. Este não é o exemplo de Cristo. Este não é o exemplo dos apóstolos. Que nós nesta hora despertemos para viver o evangelho como ele é, acumulando riquezas e tesouros no céu. Devemos buscar ter uma vida boa? Sim. Uma vida ao qual tenhamos prazeres e alegrias aqui? Sim. Mas isso não deve ser o nosso foco principal. Isso tudo é acrescentado por Deus à medida que olhamos para Ele, para o seu reino. Olhe para Cristo Jesus. Amontoe tesouros e riquezas lá com o Pai, onde a traça e a ferrugem não podem destruir, onde o ladrão não pode tirar.
Acorde. Veja bem qual é o evangelho que tem sido pregado, qual é o evangelho que você tem ouvido. Olhe para Jesus e vê se o evangelho que você tem ouvido se parece com aquilo que Jesus pregou, com aquilo que o apóstolo Paulo pregou. Muitos estão sendo enganados porque querem, porque preferem ter o seu luxo e as suas riquezas aqui. Estar na igreja não quer dizer nada. A igreja hoje tem se transformado numa instituição onde as pessoas vão como se fosse um encontro social, nada além disso. A igreja de Cristo Jesus é uma igreja onde as pessoas vão para ter mudança de vida, transformação de vida. Se ela pecava, se ela tinha uma rotina de depravação, de corrupção, ela não terá mais, porque ela se encontrará com Cristo. E quando nós nos encontramos com Cristo, a nossa vida é diferente. Se você está indo, frequentando, e não se sente incomodado, a palavra não te tira do lugar, não tira o seu sossego, você sai de lá massageado, abra seus olhos. O evangelho de Cristo é um evangelho duro, difícil, que continua utilizando as mesmas palavras de João Batista: arrependa-se, pois é chegado o reino de Deus. Que você seja despertado nessa hora a viver um novo tempo, a juntar tesouros no lugar correto e a viver com os olhos fitos em Cristo. Olhe para Cristo. Nada te impeça de olhar para Cristo e ver no exemplo dele o que você deve fazer, como você deve viver, como você deve prosseguir. Não temos mais tempo de passear. Jesus está às portas. Independente se ele vai voltar amanhã, se ele vai voltar daqui 10 anos, daqui 100 anos, ele está à porta. Porque ele é que sabe o tempo certo e o momento certo de agir. E nós, como seus servos, devemos urgentemente colocar o nosso coração no lugar certo. Colocar o nosso coração em Cristo. Abandonando as velhas práticas. Abandonando aquilo que parece ser o evangelho, mas que não é. O evangelho de Cristo nos ensina a carregar a cruz. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sigamos a Jesus. Ajuntemos o nosso tesouro no local correto. Digo novamente, repito insistentemente, ajunte o seu tesouro no lugar correto, aos pés de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus te abençoe nessa hora. Fortaleça os seus ossos. Levante o rosto sobre ti. Resplandeça o rosto sobre ti. E te dê a paz. No nome de Jesus.